Fala aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ricardo Marcílio, sou professor de Geografia e Atualidades e estou aqui como um participante do PEF Amazônia para falar um pouquinho sobre a ODS 4, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Pensando numa educação de qualidade. Para fazer um bate-papo aqui comigo, a convidada é a Fernanda, né? Nós dois aqui convidados. Fernanda, pode se apresentar, por favor? Oi, gente, eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação, e é um prazer enorme poder participar deste evento tão importante, né? É isso, então vamos conversar, vim contar um pouco a minha experiência e o que eu acredito ser um processo de educação de qualidade. Vamos lá. Pode começar aí, Fernanda, pode falar qual que é a sua experiência, como você chegou até essa nossa conversa aqui. Pois é, assim, para mim é uma honra enorme poder trocar ideias, poder acrescentar, entender as histórias, então poder acrescentar a minha história, a história de Ricardo, todo esse processo aí do festival. Seguinte, eu sou professora há mais de 20 anos, na verdade há quase 25 anos, já eu realmente comecei muito cedo, só que eu quero partir de uma questão que é muito importante. Eu queria ser médica, porque eu imaginava que somente sendo médica eu conseguiria ajudar as pessoas, e tem mais um detalhe, eu queria ser médica na África. Então, para conversar um pouco com vocês, eu trouxe um pouco da minha história, e aí vocês vão entender melhor, eu vou mostrar um pouco e vocês vão entender o que é que eu acredito ser um processo de educação que transforma e como foi que eu apareci de paraquedas na educação. O que é que eu acredito? Vê só. Um pouco sobre a minha relação com a educação. Eu sou professora, eu tenho 41 anos, eu sou fundadora do Fernanda Pessoa Grupo Educacional, que é o maior curso presencial de português do país, isso pelo Google Trends, então o maior curso tanto em quantidade de alunos, quanto em quantidade de aprovação. Gente, eu digo isso não para falar em termos de quantidade, ou para expor quantidade, mas para falar a respeito de educação como projeto de vida, e de como eu apareci nesse campo. Como é que foi minha história? Eu sou de Arco Verde. Neste momento, pelo sotaque, vocês devem notar, eu estou em Recife, eu já moro em Recife há muitos anos, há algumas décadas, só que eu sou de Arco Verde, que é uma cidade do sertão de Pernambuco, na verdade, é a primeira cidade do sertão. Uma cidade que tem um pouco mais de 70 mil habitantes, bem pequena. Eu sou casada, eu tenho 3 filhas, uma neta, adorei essa foto aí que colocaram, amei, adorei essa coisa meio terninho, meio descontraída, meio em forma, tá maravilhoso, adorei. Tenho 3 filhas, a minha filha mais velha tem 25 anos, minha filha mais nova tem 12 anos, minha neta tem 5 anos, joia. Sou filha de um professor de escola pública e de uma dona de casa. E o meu sonho, ser médica na África. Eu imagino a cara de algumas pessoas que nunca ouviram falar em mim. Ser médica na África e, de repente, entrar no processo para ser professora. Tem um detalhe que é muito importante para que vocês entendam. Eu engravidei aos 15 anos. E aí tem uma coisa muito, muito importante para compartilhar. Eu queria ser médica na África, só que o meu pai, ele é professor de escola pública, agora aposentado, professor do fundamental de escola pública, e o meu pai sempre dizia que filho de pobre não vai para a universidade, filho de pobre tem que trabalhar. Eu ouvi isso a vida toda e na minha cabeça eu queria ser médica na África, mas eu morava em Arco Verde. Engravidei do meu primeiro namorado aos 15 anos, e quando eu engravidei, ele me abandonou. Exatamente. Ele veio embora para Recife, parece aquelas coisas de filme, sabe? Ele veio embora para Recife, eu fiquei sozinha para contar para minha família e para encarar a situação. Pronto. Foi quando, estou resumindo, tá? Para a gente trocar uma ideia, mas só para vocês entenderem aí como eu entro de paraquedas e percebo o quanto foi importante passar por tanta coisa. Pois bem, meu pai disse que me daria apoio moral, mas que apoio financeiro eu me virasse.
Imagine que eu estou falando da década de 90, numa cidade do interior, uma cidade predominantemente patriarcal, machista, e encarei a gravidez e comecei a inventar receita de biscoito para vender, para poder comprar o enxoval da minha filha. Falei para o meu pai, falei para a minha mãe, os olhares já mudam. Minhas amigas do colégio, eu era terceiro ano, foram todas proibidas de falar comigo, só uma amiga, que é a Viviane, que se manteve falando comigo, ela podia falar comigo. E foi assim que eu terminei o ensino médio, com muita dificuldade, porque o meu pai não tinha dinheiro para bancar a escola, eu estudava numa escola de freira, e terminei de pagar o ensino médio, já Débora tendo nascido, em outubro, 96, e combinei com as freiras de pagar fazendo esse biscoito para a cantina. Foi assim que eu terminei meu ensino médio. Joia. Eu tinha que decidir, ou eu ia trabalhar no comércio, ou eu iria para uma faculdade lá em Arco Verde. E a faculdade de lá só tem licenciatura. Então, minha experiência ou minha decisão era, não tenho como vir para a capital, a realidade de interior é, de fato, muito cruel muitas vezes, e eu tinha que manter uma filha. Tá, minha filha nasceu com a paralisia cerebral, porque demorou a nascer, o médico, não tinha médico no hospital regional de lá, e aí demorou, faltou oxigênio no cérebro, e aí Débora nasceu com a paralisia cerebral. Tá, estou resumindo. Quando Débora tinha 9 meses, a gente trouxe para Recife, eu tinha uma televisão de 14 polegadas, que eu ganhei, de uns tios que se juntaram para me dar, para eu fazer uma rifa. E eu fiz uma rifa e vim para Recife. E aí foi quando uma médica aqui disse que Débora não ia andar, Débora não ia falar, Débora ia ter uma vida vegetativa, uma expectativa de vida máxima de 10 anos. E um detalhe, eu tinha acabado de fazer 16. Eu engravidei com 15 e quando Débora nasceu, fazia uma semana que eu tinha completado 16 anos. Então, eu encarei isso e eu perguntei o que é que eu tinha para fazer naquele momento e a médica disse, agora é só esperar e administrar o que vai acontecer, mas não deixe que ela durma só, porque ela vai convulsionar, ela não vai ter uma vida que você queria que tivesse, entendam, beleza? 96/97. E aí a única coisa que eu tinha para fazer era fisioterapia, né, em Débora, em Arco Verde. E não tinha plano de saúde, então eu precisava cozinhar, inventar mais coisas para poder pagar essa fisioterapia. Foi o que eu fiz. Então, eu comecei a faculdade lá, e por que eu escolhi letras? Sendo muito racional, eu queria ir para a África ajudar pessoas. E eu escolhi letras, acreditem, naquela época, eu escolhi porque entre letras e matemática seria a maior carga horária semanal que eu conseguiria nas escolas. E entre letras e matemática eu fui para letras, porque ainda teria como dar aula de literatura, de gramática, de redação. Então, eu fui por sobrevivência. Como é que eu paguei a faculdade? Fazendo comida, comecei a aprender a fazer coxinha, pastel, empada. Vendia uma lata de leite, eu lembro que a lata com biscoito era R$5, e o leite de Débora, na época, era R$15. Então, eu sabia que eu tinha que vender 3 latas para comprar o leite dela. E foi assim durante muito tempo. Na faculdade, eu tive que combinar com os professores, porque eu pedi na faculdade para botar uma banquinha e vender lanche, autorizaram, e eu tinha que pedir aos professores para não assistir às aulas. E aí foi quando, de fato, tudo começou, porque em troca, os professores disseram, então tá, quando eu precisar que você me substitua em alguma escola, você vai. Pronto. Até aí, é isso. Ricardo, e aí? Tranquilo, né? Meu Deus, Fernanda, são umas 3 vidas já, só em uma, hein? Pelo menos. São 3 vidas, pelo menos já, né? De tanta experiência que você já teve já. Caramba, que... Deixa eu te contar uma coisa muito doida. A primeira vez, a minha filha, ela andou com 1 ano e meio, todo mundo disse que ela não ia andar e ela andou, tanto é, hoje ela é mãe, ela tem uma deficiência motora, entendeu? Hoje é motora, mas imagine se eu não tivesse acreditado que seria possível, né? Então,
Ela andou com 1 ano e meio, e eu consegui montar um buffet em Arco Verde, muito pequenininho, claro. É muito maluco, porque foi ela quem me inspirou a isso, e ela sofreu bullying na escola, porque as pessoas diziam que ela era aleijada, ela sofreu muito bullying. Então, eu variava entre dar aula, nesses bicos aí que eu ia arrumando, consegui um estágio no Sesc na época, R$ 300 para trabalhar 8 horas, normal, manhã e tarde, meu primeiro salário foi R$ 300, e ainda fazia comida, vendia, arrumei uma pessoa, já ampliando os negócios, arrumei uma menina para vender no comércio para mim, então antes eu ia e agora ela vendia, joia. Só que tem uma virada de chave aí. Quando a minha filha sofreu bullying na escola, eu disse que eu queria ser a professora que eu queria ter para minha filha. Pronto. Eu acho que foi aí que girou a chave. Eu disse, se é para ser professora, eu quero ser a professora que eu quero ter para minha filha. Fazer o melhor que eu puder, então eu fui correr atrás de estudar. Detalhe, sem livro, eu nunca tive livro. Na minha adolescência toda, estudava com xerox e livro emprestado das amigas durante o ensino médio, nunca tive livro. Em Arco Verde, até hoje, não tem uma grande livraria, você imagina isso na década de 90. E aí foi quando, escute, vai ficar mais divertida a história. Quando foi que eu vim para Recife? Detalhe, viu, Ricardo? No interior, eu acho que talvez para São Paulo seja muito diferente por uma questão cultural, mas no interior, uma mulher, mãe solteira, pobre, ela é vista de forma muito diferente. Para você ter uma ideia, quando eu vim para Recife, não foi tipo aparecer uma grande oportunidade, não. Eu tinha conseguido fazer esses doces, vender, tinha começado a comprar o meu material, tipo capa de cadeira, não sei o quê, vocês vão entender onde chega a educação, mas é só para entender o porquê da minha paixão. E uma pessoa pediu em cheques emprestados, e essa pessoa não pagou, essa pessoa sumiu. E ela tinha trocado esses cheques com agiotas. E aí eu perdi tudo, tudo que eu tinha conseguido, eu já tinha conseguido alugar uma casinha para mim, para eu morar com Débora, e eu perdi tudo. Então, capa de cadeira, toalha, móveis, televisão, tudo. E ainda vim para Recife, um tio meu disse, eu perguntei a ele, se eu distribuir currículo e conseguir emprego, eu posso ficar no seu apartamento? E aí ele disse, detalhe, eu tinha vários tios e tias com apartamento em Recife, mas entendam, eu era aquela sobrinha que tinha engravidado, mãe solteira, entendeu? Então, não me deixavam ficar na casa deles. E aí ele disse, por quanto tempo? E eu disse, é só o tempo de receber meu primeiro salário. Resumindo, eu consegui entrar na primeira escola. E um detalhe, né? Eu disse, eu preciso ajudar a transformar a vida das pessoas, porque eu preciso me encantar pelo que eu faço. E aí foi quando eu me deparei com dificuldade. A situação da educação no Brasil. Isso para mim foi muito difícil, porque eu precisava cumprir um roteiro. E eu via em sala de aula que não era o caminho. Imagine um menino no primeiro ano sendo obrigado a estudar a fábula. Gente, nada contra. Mas no primeiro ano, na minha cabeça, pelo que eu via em sala de aula, ele estava em outra fase. Ele estava em outros gêneros, e não em fábula. Eu estou citando somente um exemplo. Então, eu via aquelas cobranças malucas por uma coisa que eu percebia que não transformava. Detalhe, nessa brincadeirinha, eu fui demitida de todas as escolas onde eu trabalhei. É trágico, não é? Pois é, trágico, cômico, é um pouco de tudo. Eu fui demitida das escolas, sempre porque eu não atendia ao que de fato era para fazer. Imagine, Ricardo, eu não sei se você já teve essa experiência, mas a gente tinha 50 minutos de aula, tinha que fazer a chamada,
tinha que dar um conteúdo, dependia do que o meu colega professor tinha feito no ano anterior e que o colega da próxima série faria depois. Então, entenda, não tem como, não tem. E aí foi quando eu comecei a perceber, peraí, calma, tem um momento em que a gente acha que é a gente que está errado. Eu disse, não, tem coisa errada aí, não tem como, não tem como. E de repente a gente entra no século XXI. Então, vê, eu, que sou do século XX, um modelo educacional ainda nos moldes pombalinos do século XIX, e uma juventude do século XXI. Tá tudo errado, tá tudo errado. E aí eu disse, vou criar um método. E foi quando eu disse, vou abrir o meu curso, detalhe, sem um tostão, e aqui em Recife, quando eu cheguei, eu continuei fazendo esse biscoito, nas madrugadas eu fazia, e no sábado eu passava vendendo nas bancas de revista. Então eu continuei para poder conseguir pagar os agiotas que eu fiquei devendo, e conseguir trazer Débora para Recife, que de início ela não veio. Então só para entender. Minha primeira turma de cursinho tinha 13 alunos. O que é matéria isolada, para o pessoal que não sabe? É um curso que é só de linguagens e redação. Então, os alunos daqui que se preparam para o vestibular, eles escolhem com quem estudar. Tipo, eu quero estudar geografia com Ricardo, eu quero estudar redação com Fernanda, eu quero estudar, tá. E aí eu disse, vou peitar o tempo inteiro, Ricardo, o tempo inteiro. Todo mundo dizia que não tinha como dar certo. Meu pai dizia, por que você não faz um concurso? Porque você vai ter o pouco certo, você tem suas 200 horas aula e está tudo bem, você vai se meter em furada de novo. E eu disse, mas eu preciso ver as coisas se transformarem com conhecimento, porque não é possível que não tenham sentido. Então, tirava xerox de tudo, consegui 13 alunos. Tá, com um detalhe, dos 13, 8 eram bolsistas integrais. Então, assim, foi quando tudo começou, porque eu disse, vai ser do meu jeito. E no primeiro ano, eu tinha essa quantidade de alunos, no segundo ano eu tinha mais que o dobro, no terceiro ano eu já tinha 50, no quarto ano eu tinha 70, no quinto ano, entende? Então, assim, os 10 primeiros anos foram anos muito malucos, porque só eu acreditava. Até que teve uma situação muito interessante aqui, que foi o seguinte, mãe solteira, matuta, do interior, sertanejíssima, sem dinheiro, joia, com grandes cursinhos aqui em Recife. Imagine isso, porque você tem que lidar com todo tipo de preconceito. Até que teve um ano, esse ano foi 2005, foi? Não lembro se foi 2005 ou 2007, 2005, em que mais de 70%, pela primeira vez, mais de 70% dos alunos de medicina da UPE, que é a estadual daqui, foram alunos meus. E eu tinha criado uma história de um método para redação que tinha que fazer sentido. Então, eu pintava as redações e criava nomes para as partes, para que as pessoas começassem a pensar. Joia. E tem mais um detalhe, Ricardo. Eu disse, primeira aula, e um detalhe, eu dou aula de literatura, gramática, interpretação e redação, até hoje. E eu via os alunos dormirem na aula de literatura, eu via aquelas redações com aqueles textos bem prontinhos, sem senso crítico, sabe aquela conclusão de é preciso investimento do governo e conscientização da população, que tu fez isso na tua escola, que eu tenho certeza. Bem senso comum, né? Fez, claro que fez. E aí, sabe qual foi a minha ideia? Detalhe. Depois de um longo tempo, eu tinha conseguido comprar um carro, um Uno marca-texto. Lembra daquele Uno amarelo-limão, assim, neon? Pronto. Eu vendi o carro para fazer a minha primeira viagem internacional e eu disse que eu iria viajar e que eu queria estudar para tirar dali e trazer para as aulas. E a partir daquele momento, Ricardo, todas as minhas aulas são de fotografias tiradas por mim. Deu outro sentido. Porque, entenda, loucura, entenda, voltei lisa, devendo, mas eu acho que você começa a perceber a transformação nas pessoas. Por isso, essa necessidade de persistir, sabe? Então, claro que eu estou para o que o universo quiser, mas
Quando eu vim para esta sede onde eu estou, que é em Recife, é uma sede que tem 2.000 metros quadrados, é bem grande. A primeira vez, vim sem grana, gente, tinha mato na cintura quando entrava, fica num prédio que é patrimônio histórico daqui de Pernambuco, que é o Clube Internacional, daqui de Recife. E a primeira vez em que eu entrei na sala, não tinha nem o piso completo, começo de aula era entrando dinheiro, pessoal, isso eu não vou nem contar das sociedades, passa isso. E a primeira vez em que eu entrei em sala, na minha sala, do meu curso, que era do meu jeito, não tinha nada, mas era do meu jeito, não tinha nem banheiro, o cara tinha que ir para o clube fazer xixi. Sabe quando você ouve aquela voz que diz, sua África é aqui? Pronto. Eu ouvi isso. Eu ouvi, fazia tempo que eu não pensava, porque era um sonho muito adormecido. Então, naquele momento, Ricardo, eu entrei, a sala estava lotada, o meu auditório do presencial tem capacidade para 600 pessoas, então minha sala de aula tem 600 pessoas, e eu ouvi, sua África é aqui. Mudou tudo, mudou tudo. E eu quero apresentar a vocês, rapidamente, porque eu disse que falava muito, minha África. A gente tem o ensino presencial, que virou híbrido, só para contar. Ó, que sala linda, gente. A gente recebe mais de 6.000 alunos por ano no formato presencial. É o curso que, graças a Deus, mais aprova. Nós temos quase 200 funcionários diretos, fora mais de 100 de forma indireta. Todas as aulas de História da Arte e Literatura são desenvolvidas a partir de estudos documentados em mais de 50 países, e a gente faz questão de estudar desde arte primitiva até arte contemporânea, e eu incentivo a colocar em redação, sempre, sempre. A gente tem a unidade Recife, como eu falei, só estou passando rapidinho. Eu tenho também uma sede em Caruaru, que tem 1.000 metros quadrados, e a gente atende lá também. Tem monitoria interativa, aí eu comecei a inventar, Ricardo, laboratório de redação, monitoria interativa, relação com responsabilidade social, Ricardo. Ricardo, sabe aquela história de, eu vou tentar fazer a parte que me cabe no latifúndio, sabe? É cursinho, não sei se você sente isso aí, eu juro que eu vou deixar você falar, eu disse a você. Imagina, Fernanda, uma inspiradora. Eu preciso compartilhar com vocês para pedir a quem está nos vendo que não desista. Se é o seu sonho participar da vida das pessoas por meio da educação, minha gente, por mais que seja clichê, falar da arma mais poderosa, por mais que seja clichê, eu vejo isso na vida das milhares de pessoas que passam pela minha vida todos os anos, entende? Então, assim, o que eu disse a Deus, eu tenho muito medo de morrer, muito medo de morrer. E teve um dia que um aluno, no meu aniversário, eu tinha mais medo de morrer. Hoje eu tenho menos. Acho que o tempo vai dando uma ajudada nisso. E esse menino chegou para mim, já na faculdade, Anderson é o nome dele, e ele disse que eu não iria morrer, porque as minhas ideias iriam ficar, e ele disse, a primeira vez, faz mais de 10 anos isso, que ideias não morrem. Então, eu peguei isso e eu disse, eu quero me imortalizar no coração de todas as pessoas que passarem por mim. Então, os alunos vêm para cá querendo passar no vestibular e a gente entrega um resultado, mas eles têm oportunidade de usar o conhecimento como ferramenta de transformação. Então, tipo, eu amadrinho vários projetos sociais, então os alunos que quiserem, todos os meses, vão para algum projeto social comigo, ou, antes da pandemia, quinzenalmente, tinha um tema sendo discutido no auditório toda sexta-feira, entenda, sempre um tema de um determinado projeto social, tá? Então, só para entender isso aqui, é muita história, estou resumindo em 20 minutos, a gente muda material didático todo ano, a gente tem 1.500 alunos com bolsas integrais hoje, a gente viaja, que eu digo, todos os 6.000 alunos, para terem ideia, no formato presencial, quando a gente estuda barroco, durante muitas semanas saem daqui do curso dezenas de ônibus para a gente conhecer o barroco nas igrejas de Recife e Olinda. Quem quiser, na verdade. Tudo é muito democratizado. Então, eu comecei a perceber que isso tem um sentido total. Porque, de repente, alguém pode estar dizendo, mas
É muito difícil fazer isso, gente, é difícil fazer isso. É difícil, mas se a gente, professor, não quiser ser provocado a servir como meio, como canal, eu me sinto, Ricardo, meio parteira, sabe? Eu sou meio adepta à linha socrática, eu sou muito adepta à maiêutica. Eu acho que esse menino, ele já tem um conhecimento, eu acho que esse conhecimento se aguça, sim, por meio do diálogo, e nós, professores, facilitamos essa exposição desse. É como se a gente ajudasse no nascimento dessa ideia. Então, principalmente redação, gente, em que as pessoas têm uma autoestima péssima, porque normalmente vem de traumas muito sérios, e de repente começam a escrever. E de repente começam a conquistar os seus sonhos. Deixa eu só mostrar, 5 minutos. Olha que sala linda, gente. Olha que sala linda. Vê que doideira, Ricardo. Lindo demais, parabéns. Todo ano a gente faz uma reunião de todos os alunos num grande evento, e no ano passado, por causa da pandemia, o evento foi 100% online, nesse último formato aí, foi uma lindeza. A gente hoje está com o curso 100% online, e aí o último desafio meu, como é que eu vou colocar a humanização do presencial, o olho no olho, no formato 100% online? Todos os anos, todas as aulas são novas. Hoje, estamos trocando essa ideia e, por exemplo, eu não pude ir para São Paulo hoje, porque eu tenho que gravar o dia todo, porque ontem eu tive uma ideia genial, virei a madrugada colocando em prática e vou gravar hoje para compartilhar com os alunos. Então, assim, se a gente inventa... Eu costumo dizer que as pessoas, elas não viram professor, elas meio que vem, professor, sabe? Porque imagine até a coincidência do meu nome. Meu nome foi uma aposta entre minha mãe e meu pai. Então, até a coincidência do nome que alguns acham que é artístico. Tem monitoria comigo toda semana, Ricardo. Fernanda, mas por que você fala em resultado? A gente que está te ouvindo, a gente não quer saber de resultado, a gente não vai comprar o teu curso. Eu não quero que vocês comprem o meu curso, mas eu quero que vocês comprem a minha ideia. Nós temos como fazer um país menos desigual, sim, gente. É só perceber o quanto a gente é um país equitativo, entende? É dar de acordo com a necessidade. Fernanda, por que com base em que você diz isso? Hoje eu tenho 20 mil alunos 100% online. Eu tenho 6 mil alunos no presencial, que agora está de forma híbrida, e eu tenho 20 mil alunos no online. E eu tenho um grupo no Telegram com eles. E eles têm o meu celular pessoal. É desumano, mas tem como. Tem como. Tem uma monitoria, Ricardo, que começa às 5 da tarde e acaba 3 da manhã toda quinta-feira. E na sexta de manhã dou aula. Mas entenda, eu escolhi para a minha vida e eu vejo as vidas das pessoas se transformarem com isso, entendeu? A gente tem as maiores notas de redação do país. Detalhe, eu estou falando do Nordeste, gente. Então, imagine o maior curso de redação do país. Eu não estou falando, presta atenção, Ricardo, não sei se tu me entende. Eu não estou falando no sentido de, ela falou. Eu acho que, se você me ouviu até agora, você mais ou menos já está entendendo um pouco o que é meta de vida, meu trabalho é meu estilo de vida. Mas eu estou repetindo, porque, entenda, pelo Google Trend, você ser o maior do país, eu sou sertaneja, nordestina, e o maior curso de redação num lugar que é normalmente reconhecido de forma muito preconceituosa. Só para você ter uma ideia, entendeu? Vê. Só para vocês terem, eu vou acelerar, senão ele não vai falar. Mas vê, Ricardo, na Federal, eu estou acabando, ele está rindo já. Eu estou falando meia hora já, sem parar, mas eu vou falar tudo. Ricardo, essa coisa humanizada, maluca, essa coisa completamente empírica, que se constrói com o tempo, joia. Resultado, dos 20 primeiros aprovados em medicina, 19 foram nossos, só aqui na Federal. De Direito da Federal, que é uma das melhores faculdades de Direito do país, os 20 primeiros foram nossos. Os 20 primeiros de odonto, com nome completo no site, dos 10 de ciências da computação, 8, dos 10 primeiros de enfermagem, 9, dos 10 primeiros de ADM, 8.
101 alunos aprovados em primeiro lugar em alguma universidade do país, e eu coloco isso tudo com o nome de todo mundo, 101 pessoas só em primeiro lugar. Então, assim, entendam, saiu como um projeto para sobrevivência e se transformou em um projeto de vida, entendeu? Então, perceber isso por meio da educação é espetacular. E eu não tenho a menor ideia de aonde eu vou chegar. Eu não tenho a menor ideia do que o destino reserva, mas eu posso dizer a você que não tem apoio, que entrou na educação de paraquedas, que passa madrugada corrigindo redação, que é de outra área, que tem como empreender na educação, sim. Se eu seguisse a linha daquele determinismo de Taine, que diz que o homem é determinado pelo meio momento histórico ou raça, eu estava ferrada, mas eu não tinha tempo para entrar nessa pegada do determinismo, entendeu? É isso. Então, mais ou menos isso, resumindo loucamente, louca de sede. E aí, Ricardo, não é pouca coisa? Nossa, Fernanda, achei sensacional sua história, de verdade. Muito inspiradora e parabéns pelas suas conquistas mesmo. Olha, eu tô impressionado. Só responsabilidade aumenta, né, Ricardo? Eu acho que a gente que é professor, eu não sinto que é uma vitória pessoal. Eu até trabalho isso na terapia. Eu acho que é um trabalho de doação, é para o outro, entendeu? Eu sou mediadora. Me conta, e como é que você apareceu? Como é que é a sua história? Como é que você acompanha o processo de transformação? Me conte tudo. Então, Fernanda, a minha história é bem menos inspiradora que eu sou. Eu fico até meio envergonhada aqui agora. Não diga isso nunca. Presta atenção, já começa atrapalhando. Parou, porque não precisa ter sofrimento para ter inspiração. Então, nem venha com isso. Vá. Então, vamos lá. Ó. Bom, eu sou de São Paulo, né? São Paulo capital. Sempre vivi em São Paulo capital, desde pequeno. E eu vim de uma família assim... Nunca fui rico, mas também nunca fui pobre, uma classe média, né? Média típica aqui da capital de São Paulo. E desde pequeno eu fui era muito bom em exatas. Por incrível que pareça. Hoje sou professor de Geografia e Atualidades, mas sempre gostei bastante de matemática, física, química. E todo aluno que é bom em matemática, química, física, e aliás, meu pai também segue essa profissão, e meu irmão mais velho também, formado pela USP, inclusive pela Poli, fui fazer engenharia. E fiz engenharia elétrica na Unicamp. Eu fiz durante 1 ano e pouquinho. Mas a minha ideia, Fernanda, sempre foi assim, eu quero fazer engenharia, porque eu fiz curso técnico também, fiz curso técnico de mecatrônica, né? Então eu sou um professor de geografia, técnico em mecatrônica, que já fez engenharia. Sensacional. É o típico brasileiro. É tipo isso, vai todas as áreas, joga em todas as áreas. E eu tinha muito apreço por aqueles professores do curso técnico, porque eu achava que eles eram profissionais muito bem-sucedidos, que trabalhavam com engenharia, que agora estavam lecionando para uma galera que queria se formar também, ou como engenheiro, ou como algum curso técnico relacionado a essa área de exatas, né? No caso, mecatrônica. E eu falei, bom, então a minha hipótese é a seguinte, minha hipótese de vida é, eu vou trabalhar como engenheiro até mais ou menos meus 60 e poucos anos, vou me aposentar e vou dar aula no curso técnico. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu percebi, Fernanda, que não era bem aquilo que eu queria, não. Por quê? Porque eu já estava querendo cortar caminho já. Nossa, mas eu vou ter que trabalhar então durante 40 e poucos anos com uma coisa que eu não gosto só para depois ser professor? Por que eu não sou professor direto, né? E aí eu acabei abandonando a faculdade de engenharia e percebi que eu gostava muito também, isso talvez até motivado pelos meus pais. Meu pai é uma pessoa muito culta. Meu pai também, né, um cara de exatas, mas ama história. Pra você ter uma noção, Fernanda, desde pequeno meu pai ficava lendo coisa do jornal comigo. Eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Meu pai ficava contando as notícias do dia, assim, olha só o que aconteceu aqui e tal. E acho que isso me motivou a gostar bastante, né, de atualidade, de dados. Fernanda, eu sou o cara dos dados. Eu amo, não sei porquê, saber qual que é o país que tem a maior produção do mundo de banana, o país que tem a maior produção do mundo de ouro. O cara das tabelas. Amo, e já te atrapalhando, acabei de saber ontem que a Dinamarca não é mais o maior IDH e agora a Suécia tomou o posto, então tá Noruega, Suécia. Pronto, é isso. Voltando, nada Boa, a ver. Fernanda. Aquela informação para a redação. Pois é, aquele negócio,
Pois é, aquele negócio de ser o segundo país em maior concentração de riqueza, só perdendo para o Catar, 12ª maior economia pelo FMI, é a doida dos dados também. E, aliás, Fernando, até saindo um pouquinho da história para depois voltar, muitos alunos que fazem, eu também tenho um curso, né, de Geografia e Atualidades, que fazem meu curso, pensando na questão da redação mesmo. Porque a questão da redação, muita argumentação tem a ver também, né, com atualidades, com questões geográficas, né, super importante. Bom, mas enfim, aí saí do meu curso, né, fazendo na Unicamp, saí para fazer Geografia na USP. Por quê? Porque eu adorava saber do mundo. E eu também tinha um professor de Geografia muito bom. Os professores, eles acabam inspirando a gente, né? Quando eu fiz Geografia, eu comecei a trabalhar durante a faculdade num cursinho, um dos maiores cursinhos aqui de São Paulo, e assim, de classe média, média alta, tal. Virei plantonista, aí fiquei uns 2 anos no plantão, aí comecei a pegar umas aulinhas, tal, ok, né? Me formei, comecei a trabalhar como professor nesse cursinho. Nesse processo, eu fui convidado para dar aula num cursinho online. Talvez, acho que você conhece, Fernanda, um dos maiores do Brasil, que é o Descomplica. Conhece? Já ouviu falar? Sim. O Descomplica, muito, claro, né? Claro. E trabalhei no Descomplica durante bastante tempo. E foi muito interessante porque, para mim, foi um choque de realidade muito grande. O cursinho online, mensalidades ali, sei lá, em torno de 12, 13 reais, não sei. Doideira. Pouca coisa. Enquanto o cursinho que eu dava aula presencial, às vezes o aluno pagava uma mensalidade de 2.000 e pouco para conseguir fazer o curso. Então, eram realidades muito diferentes. E por conta dessa exposição que eu tive mais no cenário nacional, muitos alunos vieram falar comigo, me agradecendo muito assim, pela oportunidade de ter conseguido ter um acesso numa faculdade federal, tal, sendo que fez a vida inteira, por exemplo, em escola pública. Sendo que não falou, eu nunca tive aula de geografia na minha vida, e agora tendo aula de geografia com você, eu consegui passar na faculdade que eu queria, enfim. Então isso me abriu um pouco os olhos, Fernanda, para uma outra realidade, que óbvio que eu sabia que existia, mas era uma realidade que não condizia muito com o meu dia a dia, que era ter acesso a estudantes, a jovens, que querem uma educação de qualidade, mas não têm acesso financeiro para ter essa educação de qualidade. Aí dentro desse processo eu falei, poxa, olha que interessante, acho que eu vou tentar expandir um pouco mais meus horizontes. Acabei saindo do cursinho online, né, por não combinar muito com as minhas pretensões, eu queria fazer uma coisa mais minha mesmo, e abri uma página no Instagram e um canal no YouTube. E nesse canal do YouTube, eu comecei primeiro falando de atualidades, então, o Talibã retomou o poder no Afeganistão. Faço um vídeo explicando como que funcionou, como que foi a questão e tal. No meu apartamento mesmo, acabei criando um estúdiozinho, que eu tenho uma lousa, paredinha assim de espuma tal, tudo bem bonitinho, e comecei a gravar algumas aulas pro YouTube. Nisso, acabou crescendo demais. Fernanda, eu hoje, por competência, sorte, algoritmos do YouTube, tudo ao mesmo tempo, hoje eu tenho a honra de falar, né, que eu sou o maior canal de geografia e atualidades do YouTube, né, listurando aí para os alunos. Massa! Legal, né? Que massa! Pois é, assim, entrando nisso, vem essa questão de eu ser do off, né, 100% do off e estar nesse universo on. É muito difícil fazer alguma coisa de qualidade no Brasil, gente. Assim, por mais que a gente tente motivar, é difícil, sim, porque, por exemplo, eu tenho muita tecnologia, eu invisto em tecnologia e eu não consigo furar a bolha. Eu não consigo furar a bolha. A gente tem um engajamento em Instagram gigante, mas entenda, é engajamento de ex-aluno. Se você for ver, as pessoas que estão ali comigo, gente, são ex-alunos, alunos, mãe de aluno, tia de aluno, irmã de aluno. Pronto, é isso. Então, é muito difícil. A gente tem um canal no YouTube, a gente faz muito evento gratuito para democratizar o acesso à educação. Só que o maior desafio hoje, gente, que eu tenho encontrado é realmente furar essa bolha, porque existe a questão do preconceito, tem a questão do regionalismo, você tem que mostrar o tempo inteiro. Hoje não, no presencial, porque na região existem pessoas que vêm de João Pessoa para ter aula comigo, dos estados mais próximos, sabe? Da Paraíba, de Alagoas, de Maceió, tem um carro também que vem, já teve época em que houve mais. Mas, assim, a maior dificuldade gente, hoje é entender, dentro desse processo de
desenvolvimento de educação, entender como eu posso usar a tecnologia sem agredir o meio ambiente, sem pensar só em desenvolvimento econômico, pensando em desenvolvimento social. Eu acho que termina sendo o maior desafio, né? Como é que eu faço uma educação humanizada, uma educação que, de fato, pense na questão da sustentabilidade, entenda o cuidado que a gente, professor, tem de trazer para cá tudo de muito atual. Imagine, Ricardo, eu tenho que estudar filosofia, sociologia, atualidade, literatura, pintura, escultura, música, história e geografia para dar aula de redação. Sim. E não consigo vencer o algoritmo, não consigo, não sei o que é vencer o algoritmo, não sei. Então, eu acabei, Fernanda, me destacando, né, no YouTube. Agora eu lancei, inclusive, uma plataforma só minha também, de Geografia e Atualidades, que conta aí já com centenas de alunos. É o primeiro ano, né, que eu lancei essa plataforma, então a tendência é que cresça ainda mais. Mas é uma coisa muito gratificante, assim, a maneira como a educação retribui. Porque, assim, várias das aulas têm lá, os conteúdos são exclusivos, claro, da plataforma, mas tem muitas aulas que eu disponibilizo gratuitamente no YouTube. Então você pega concursos militares, vestibulares, mesmo alunos, por exemplo, no ensino médio, assim, professor, assistir a sua aula, e isso fez eu conseguir me dar muito bem, eu consegui, sabe, passar no concurso que eu queria. E isso vem muito de encontro a justamente o que o ODS fala pra gente, né, que é justamente essa questão do ensino de qualidade. Pensando até na própria questão agora do desenvolvimento sustentável, que, em suma, é você ter a capacidade de utilizar os recursos naturais sem que eles comprometam as gerações futuras. Olha o papel importante que a educação tem nisso, né, Fernanda? Olha o papel importante que nós, professores, a gente tem nisso. Não só mero conteudismo. Então, claro que é importante fazer o aluno conseguir passar no vestibular que ele quer, tá, mas conscientizar, formar esse cara como um cidadão. E eu sempre busco, assim como você também, entender o papel ativo que esse cara tem para reduzir os impactos ambientais, para falar sobre questões relacionadas ao aquecimento global. Acabou de sair o Prêmio Nobel hoje, por exemplo, né? 2 dos cientistas que ganharam foram cientistas que falavam sobre combate ao aquecimento global. Eu vi 2 físicos. Sim. Então, assim, são temas essenciais para esse novo mundo que a gente vai passar agora, né, Fernanda? Eu também, assim como você, eu tenho um filho, só que ele tem 8 meses, Rafinha, e eu fico pensando muito nisso também. O quanto que vai ser importante eu deixar um mundo melhor, que nem você falou, Fernanda. Eu não posso ser para os alunos o que eu queria que outros professores fossem para o Rafinha. Eu queria que os outros professores fossem o que eu sou para os meus alunos. Eu tento buscar ser isso. Mostrar, mesma coisa, meu WhatsApp também, não para a todo momento, é sempre tirando dúvida, a DM do Instagram, mesma coisa. Mas é o nosso papel, né? É o nosso papel como educador. E eu acho que a maior prova disso está em a gente se preocupar muito mais em ser exemplo do que em falar sobre, né? Então, tem como, gente, assim, eu posso dizer que tem como. Eu nunca imaginei nada do que fosse acontecer na minha vida. Eu acredito que talvez não tenha nem começado ainda esse projeto aí do universo para o que é que eu posso fazer. É difícil você vencer preconceito, é difícil você ser minoria, é difícil você não ter dinheiro no Brasil, é muito difícil, mas tem como, sabe? Tem como, e a ideia, de fato, é a gente entender não só a necessidade de ideia para o futuro, mas a necessidade de ideia para o presente, sabe? Eu acho que a gente termina muitas vezes, Ricardo, focando muito no futuro. Vamos lá, Rafinha precisa dar conta da parte dele. E eu acho que a nossa geração, eu sou mais velha do que você, a nossa geração merece ter uma vida adulta com uma melhor qualidade, né? A gente precisa de um país menos desigual, de um país menos arbitrário. A gente precisa. Tem um cara de quem eu gosto muito, que é José Murilo de Carvalho, ele é um historiador, e ele comenta que o maior problema do Brasil está no fato de a gente primeiro ter ganho direitos sociais para só depois ganhar direitos políticos, né? A gente ganha primeiro o básico de educação, saúde, ali com Getúlio, e muito depois é que a gente ganha direito político. Então, quando a gente vai votar, a gente não teve acesso à educação de qualidade.
Só para a gente ter uma noção. Então, do nada, em 88, na Constituição Cidadã, milhões de pessoas analfabetas, maiores de 16 anos, do nada, que no dia anterior não podia votar, a partir dali podem votar. Mas a gente não teve acesso a uma educação de qualidade, mas só como forma mais assistencial. Então, é difícil vencer isso, mas a gente tem como, e a ideia é deixar um recado de que tem como as pessoas entenderem que elas não podem desmedidamente produzir, por exemplo, em São Paulo, aqui, e isso vai ter respaldo na Amazônia, sim. Elas precisam entender, a gente tem Zé Murilo chama de educação operária, cidadão operário. É como se a gente, desde o processo de formação, montasse pessoas para mão de obra. A gente não monta pessoas para que pensem. A gente tem mão de obra. A maioria da população é tratada como mão de obra. Logo, eu não preciso de educação de qualidade. Logo, eu consumo loucamente, logo, não tem fronteiras. E aí eu acho que se eu estou em São Paulo, se eu estou em Recife, eu não tenho nada a ver com a Amazônia. E isso tem, gente, educação ambiental é educação. Então, se eu entendo o princípio de educação, e se eu entendo o meu papel enquanto cidadão, eu acho que o caminho é mais fácil. De fato, né, Fernanda? A gente pega, por exemplo, esse ano a gente está atravessando uma gravíssima crise hídrica energética, inclusive o Nordeste menos, né? Mais aqui para o centro-sul do país. E um dos principais motivos, além de questões naturais, né? O ano de Laninha e tal, mas é o próprio aumento, o avanço da fronteira agrícola, o desmatamento da Amazônia, que reduz a evapotranspiração da floresta, que leva chuvas, por exemplo, para o centro-sul do nosso país. Então é importante o aluno ter essa noção. Poxa, por que toda hora a gente está falando de conferência entre as partes, por exemplo, para a questão ambiental da ONU, para a questão climática? A gente tem, por exemplo, reuniões climáticas que os países se comprometem a atingir neutralidade de carbono. É importante que o aluno se coloque nesse papel ativo também, porque os impactos não é que eles vão vir no futuro, os impactos já estão vindo. Fernanda, esse ano foi um dos anos mais malucos a respeito da questão climática. Enchentes recordes na Índia, na China, Canadá fazendo 50 graus, São Paulo aqui nevando, temperaturas negativas em São Paulo, queimadas espalhadas pelos Estados Unidos, pelo sul da Europa, por exemplo, e tudo isso é reflexo, claro, das mudanças climáticas do nosso planeta. Então, tanto você como eu aqui, né, inclusive estando no pé da Amazônia, o recado que acho que é importante a gente deixar, como você bem falou, é justamente esse, o como que nós, como educadores, a gente também tem um papel de responsabilidade bastante grande na tentativa, na busca de formar não um conhecimento somente utilitário para ele conseguir passar no vestibular numa prova, mas uma conscientização ambiental também, né? A gente trabalha muito com o vestibular com aprovações, mas você também, claro, sem esquecer o papel como cidadão, que esse aluno também vai ser um futuro engenheiro, um futuro médico, enfim, o cara ativo na questão da preservação ambiental. Cidadão, eu vou ajudar a colocar no mundo, pronto, é isso. Independentemente da área, né, Ricardo, porque tem pessoas que são de outras áreas e estão nos vendo agora, independentemente, tem pessoas do fundamental, tem pessoas do médio, tem pessoas do ensino superior, tem empreendedores sociais, enfim, eu acho que em qualquer área em que você esteja, tem como você ter a educação por princípio. E tem como rolar um desenvolvimento econômico, sim, é importante, sobrevivência, vida de qualidade, salário de qualidade, que é uma luta importante, e tem como associar a esse processo, sem dúvida, a humanização, sabe? Eu acho que é isso. E fica o recado para todo mundo e o agradecimento muito pelo convite, as desculpas por falar muito, mas quando me perguntam sobre como eu entrei nesse processo, eu não posso perder a oportunidade, e se eu conseguir ajudar alguma pessoa a pensar diferente ou a se mexer para fazer alguma coisa, a missão cumprida total. Não, Fernanda, você falou menos que o necessário, inclusive. Eu ficaria escutando mais tempo aqui você falar, porque Decorda não, viu? Decorda não, que quem fala está aqui. Porque foi muito inspiradora, tanto para mim, assim, eu gostei bastante de bater esse papo com você e acredito que para todos que vão assistir a gente
também vai ser bastante enriquecedor. Agradeço muito, Ricardo, pela generosidade em compartilhar comigo este momento. Agradeço muito a todos os organizadores do festival. E é isso, estamos aqui para somar, juntos nós somos mais fortes, sim, e vamos tornar o mundo mais viável para todo mundo. É isso. É isso, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa, foi um prazer conversar com você. Gente. Beijo, valeu. E falou, gente. Tchau, tchau.